toda parte você ouve a palavra neuro. É neuroeconomia, neuroecologia, neuroteologia e neurociências. Que bom que o assunto entrou de moda, porque termina que neuro se refere aos neurônios e ao cérebro. Então, as neurociências conduzem ao tema cérebro, que é o tema central da cultura moderna. Acontece que também aí tem evolução de cérebro como uma unidade, como duas unidades, como três unidades integradas. Primeiro pensava-se que cérebro era consciência, ou inteligência, ou alma, ou psique. Depois, há uns 30 a 40 anos, começou a entender-se que o cérebro tinha dois hemisférios, o esquerdo e o direito. Isso foi um senhor médico, Roger Sperry, um americano, um neurólogo americano, que dividiu os dois hemisférios e começou a localizar as funções que predominavam em cada um deles, claro que interdependentemente. Mas por fim chegamos então à teoria do cérebro triuno, três que formam um, cérebro 3 em 1. Havia uns aparelhos de música que era assim, agora o cérebro também é 3 em 1. Cérebro triuno ou unitriádico, ou cérebro triádico, ou três cérebros, mas que é sempre um. Então isso é que é o importante. Então o Roger Sperry, que veio com a teoria dos dois hemisférios, e depois o Paul MacLean e o Alexander Luria, da Rússia, chegaram à conclusão de que se trabalha, na verdade, se pode trabalhar com a ideia de três cérebros mínimo. Claro que são três grandes unidades que depois se pode subdividir. A nós, que somos educadores de ciências sociais, psicólogos e políticos e economistas, enfim, ciências sociais e humanas e artísticas, não interessa muito a localização cerebral, isso interessa aos neurocirurgiões. A nós interessa a aplicação dessas neurociências tricerebrais às ciências sociais e comportamentais. Então é muito bom entender que o esquerdo é o cérebro lógico da aprendizagem, da comunicação, da ciência, da lógica, da matemática. O cérebro central é da aprendizagem, do comportamento político, de poder econômico, produtividade e tal, dinheiro. E o cérebro direito é o das relações humanas, o amor, a solidariedade, a intuição, a mística, a espiritualidade. São três blocos de comportamento que têm 4 níveis de realização. Esses 3 blocos de comportamento, eles formam um chamado ciclo mental. Claro, um ciclo porque são 3 trechos, digamos, né? 3 momentos. Começa de um lado, vai para o outro e vai para o terceiro. Não importa onde começa, o ciclo tem que se completar. É ciclo mental, nós chamamos ciclo cibernético de feedback, ou ciclo mental, ou trilhas mentais. A trilha são os 3 pedaços, os 3 momentos articulados entre si. Qualquer orientação, qualquer ação, qualquer busca de soluções passa pelos 3 cérebros. E os 3 cérebros, evidentemente, o ciclo mental de cada um de nós e de todos os mamíferos são diferenciados em níveis de competência. Eles são de senso comum, que é o nível 1, que é o comum, tradicional, meio inconsciente, meio automático. Depois vai o nível 2, que é de supervisão, o nível 3, que é de assessoria, e o nível 4 máximo, que é de mentalização, ou de direção. Porque tudo tem hierarquia, tudo tem níveis diferenciados de progressão, de aperfeiçoamento, de desempenho, etc. Então, temos o ciclo mental em 4 níveis de desempenho, que evidentemente a educação familiar e escolar é quem organiza, quem encaminha isso. E depois a experiência da vida, o estudo, o autocultivo termina completando a ideia de que há ciclos mentais melhores e ciclos mentais de menos eficiência. Há muitas aproximações à ideia de 3 cérebros. A última é de Thomas Durand, um francês, que veio com a teoria das competências. As competências são feitas de conhecimentos, habilidades e atitudes, reduzindo aos 3 cérebros, que ele não menciona: conhecimento é cérebro esquerdo, habilidade cérebro central e atitude cérebro direito. Aí ele faltam os 4 níveis de desempenho. Existe a teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner, que já são 9, é uma lista,
Mas tem que aprender a organizar pelos 3 cérebros, porque senão ficamos no linear, no monádico, isso não leva a nada, só aumenta a confusão e aumentam outras listas. Assim que as inteligências múltiplas de Gardner, elas acabam sendo organizadas ao redor dos 3 cérebros. A teoria de Jung, que era animus e anima, era animus aqui, anima aqui, falta o terceiro lado, que é o animal. Então, vamos triadizar sempre todas as teorias. Isso ajudaria muito a simplificar a aprendizagem, essas coisas todas. Bom, então, quais são as aplicações principais dos 3 cérebros? Primeiro é na família. A família constrói os 3 cérebros. Então, é preciso ter uma carreira de mãe e de pai e de docentes, porque a família e a escola começam a organizar os 3 cérebros. Claro que alguma coisa já vem organizada, porque quando a criança nasce, ela sabe alguma coisa. Mas o resto social tem que ser organizado, programado depois. E a escola teria que saber trabalhar os 3 cérebros. A família e a escola têm que trabalhar os 3 cérebros. Depois a empresa sabe como usar as competências dos 3 cérebros para ter mais produtividade, mais competitividade. Essas aplicações são indispensáveis. Não dá para entender e é imperdoável que a família não saiba nada de cérebro e que a escola não saiba nada de cérebro. Só sabe de currículo, a família só sabe de amor, carinho e saúde, mas não sabe de cérebro. Isto é imperdoável e é inexplicável, a não ser uma espécie de conspiração dos donos da sociedade para evitar que o ser humano transcenda o seu nível animal, o seu nível de massa e passe a ser sujeito da história e sujeito da sua própria vida. Nós temos, a nossa organização tem um teste chamado QT, Quociente Tricerebral. Mede os seus 3 cérebros, as competências dos seus 3 cérebros no momento atual e propõe como desenvolver as competências que você necessite para o seu projeto de vida. Chama-se QT, Quociente Tricerebral. Está na nossa página que você pode acessar, porque é www.csproporcional.com.br e você vai ver isso no vídeo também. Com esse teste, nós podemos começar a entender os 3 cérebros, as competências, a educação, a estimulação dos 3 cérebros. Isso pode nos levar a um outro patamar. Por quê? Porque mente, cérebro, competências são coisas aprendidas desde a família, a escola e depois a escola da vida, a experiência pessoal e o autocultivo pessoal por metas pessoais. Então, não se esqueça, ninguém nasce gênio, nasce com potencialidades que serão desenvolvidas ou não. Entre nessa do cérebro triádico ou cérebro triuno, que você só tem a ganhar com isso. Boa sorte e boa viagem tricerebral.